Olá, hoje é a sexta aula do AA. Eu vou falar do mito de Ícaro. Antes, na última aula, eu falei do mito de Belerofonte, que é o herói que derrota Quimera, que é o monstro que simboliza todos os erros da humanidade. E ele consegue derrotá-la com a ajuda de Atena, que é a inspiração intuitiva do espírito, que envia seu cavalo alado, Pégaso, que representa a força de elevação da imaginação humana, justamente por ter sido guiado pelo espírito. Então agora eu vou ler o mito de Ícaro e depois farei as explicações. Ícaro é filho de Dédalo e de Naucrate, uma escrava do palácio do rei Minos. Dédalo, por sua vez, era ateniense, arquiteto e construtor, e tinha habilidades em todas as artes. Certa vez mata um homem e exila-se na ilha de Creta, tendo ido viver no palácio do rei Minos. O rei Minos governava a ilha de Creta, era filho de Zeus e Europa, casado com Pasífae, que quer dizer a que tudo ilumina. Em disputa com seus irmãos pelo trono real, ele promete a Poseidon um sacrifício, pedindo-lhe que fizesse surgir um touro do mar para que ele, Minos, oferecesse-lhe o animal como tributo. O touro apareceu, era branco e radiante, e não houve mais disputa do reino, e Minos continuou a ser rei. É dito que ele tinha sabedoria e governou a ilha de Creta com bondade e justiça. Entretanto, ele mudou de ideia e não quis sacrificar o animal, por achá-lo bonito. Pasífae, filha de Hélios e mulher de Minos, induzida por Poseidon, que fizera o touro ficar incontido, apaixonou-se pelo touro, desejando-o ter fisicamente. E ela pediu a Dédalo que fizesse uma vaca de madeira na qual ela pudesse ser escondida para o touro acasalar com ela. A relação aconteceu e assim o Minotauro nasceu. Tinha corpo de homem e cabeça de touro. O nome Minotauro significa o touro de Minos. Horrorizado com o monstro, Minos mandou Dédalo construir um enorme palácio, o Labirinto, conjunto de salas e corredores que somente Dédalo podia percorrer sem se perder. E lá aprisionou Minotauro, que era ainda criança e lá teve de crescer. Houve uma batalha contra os atenienses, e com a ajuda de Zeus, Minos foi vitorioso. Após a vitória contra Atenas, Minos a governou com tirania. Depois, o rei Minos impôs aos cidadãos desta cidade, como reparação à morte de seu filho Androgeu, um tributo anual de 7 moças e 7 rapazes, que eram entregues ao Minotauro. Minos depois também prendeu Dédalo e Ícaro no labirinto, devido ao conluio que sua filha Ariadne fez com Dédalo para livrar o herói Teseu do labirinto. Dédalo construiu asas de cera e penas para ele e seu filho escaparem do labirinto. Dédalo aconselha seu filho a não permanecer muito próximo da terra, nem a subir muito para perto do sol, para a cera não derreter. Depois Ícaro voou perto demais do sol e as asas derreteram, e ele caiu no mar e se afogou indo às profundezas de Poseidon. Tá? Então esse foi o mito de Ícaro. Então agora vamos aos comentários. Então assim, Poseidon, que habita nas profundezas do mar, no subterrâneo, ele é a divindade que governa a própria perversão. Ele a legitima. Ou seja, é o símbolo próprio de quem toma o erro por verdade e vive na conduta humana de maneira errada. Então, a mesma coisa quer dizer Pasífae, porque ela foi seduzida pela tentação do touro, né? Ou seja, ela também é, como esposa do rei, mas ela também é o aspecto pervertido do pensamento dele, que orienta a sua própria conduta. E a pergunta, por que Pasífae cedeu à tentação do touro? Ó, foi descrito que o touro era branco e radiante. Portanto, esse touro ele era como a luz, né? Esta mesma luz atraiu Pasífae para ele, né? Pasífae quer dizer aquela que tudo ilumina. E tem de lembrar que ela era filha de Hélios. Hélios é o deus Sol responsável pela fecundação do que está na Terra. Então, por que isto é importante? Porque a reunião de Pasífae com o touro de luz representou o obscurecimento dos pensamentos do rei, né? Ou seja, a dominação monstruosa. E disso, simbolicamente, teve um fruto que foi o Minotauro. E assim, o rei ele esquece a sua sabedoria, então ele pega o que tem de erro e ele joga para uma nova habitação do seu subconsciente, chamada labirinto. Então, o Minotauro é o monstro que tende a dominar
todos aqueles corredores, né? Corredores confusos, e você não sabe bem como sair disso. Como sair daqueles erros com que você dorme e acorda. Essa é a figura, esse é o desenho que a gente tem de ter em mente. Então, assim, agora, importante, a fábula diz que Minos, ele entra na batalha para vencer os atenienses com a ajuda de Zeus. Ou seja, aquele combate ele foi justo até aquele momento, né? E o rei Minos tinha essa fama de governar com sabedoria, exercendo bondade e justiça. Então, a própria fábula mostra Zeus intervindo. Ou seja, até ali, realmente ele mostrava que era um governante justo. Agora, depois, como ele passa a governar com mão de ferro e passou a exigir como tributo o sacrifício dos jovens atenienses, isso revela que a união de sua mulher Pasífae, justamente a filha do Sol, com Poseidon, de alguma forma exposto na figura do touro branco, mostra que essa mulher, por ser esposa do rei, ela só podia aconselhá-lo mal, porque na verdade ela não governava, ela podia dar palavras ao rei. Ou seja, é aquela típica cena de intriga palaciana, situação de leva e traz. É isso que acontece, por isso os pensamentos do rei realmente ficam obscurecidos. Ele perde com isso a justa medida, o equilíbrio de seus desejos. Né? Então, assim, trazendo para hoje, você pode colocar aquela pessoa, mesmo sendo sábia, dentro de sua casa, ela cultiva erros, né? E esses erros levam ela à loucura de alguma forma. E ela quer esconder esses erros do mundo. Mas fazer isso faz com que ela também fique mal. Então, essa perda é justamente o ideal de equilíbrio grego, né? Da felicidade grega, que é a harmonia entre corpo e espírito. E o Minotauro, a pergunta, e o Minotauro, o que ele simboliza? Bom, touro de Minos é o estado psíquico do rei alterado aos olhos das pessoas, né? Porque essas pessoas vão olhar o rei como um governante, como um líder tirânico que governa com mão de ferro. Isso é o Minotauro, né? Então, assim, dos erros que você alimenta é uma sujeira que você realmente pensa que você pode esconder para sempre. E aí você passa a viver aquele erro, né? Então, isso é o Minotauro, porque ele é o filho da própria divindade Poseidon, que encerra o erro sendo tomado por verdade, ou seja, a própria banalização da conduta humana, né? E o labirinto é isso, é a figura do subconsciente, onde você quer recalcar a sua culpa vaidosa. Então, assim, Dédalo, o que simboliza? Né? Então, é importante lembrar lá do começo que Dédalo, ele vai a Creta, ele se exila lá, porque ele cometeu um assassinato em Atenas. Não fica claro o que houve. Fato é, ele já começa a história fugindo. Né? E aí, ele que constrói a vaca, né, a pedido de Pasífae, a mulher do rei, para ela acasalar com o touro. Ou seja, Dédalo, ele é um homem que ele participa na trama, ele participa na mentira, de modo que ele é uma imaginação, é um pensamento perverso do próprio rei. Então, assim, ó, tem que pegar esse detalhe também. Ele é um construtor inteligente, hábil, excelentíssimo. Isso ele é reconhecido por isso. Né? E somente assim, ou seja, aquele erro bem elaborado, porque ele é a figura disso, vai entrar na cabeça de um homem também, tido como sábio, ou seja, muito próximo à luz da verdade. Né? Um grande homem não vai ser corrompido por qualquer coisa. A magnitude do erro ela tem que ser bem maior que aconteceria com uma pessoa média. Então, Dédalo é um agente corruptor, ele se junto com a esposa do rei Pasífae para compor aquela intriga palaciana, aquele erro espalhado dentro da própria habitação do homem, no caso, o rei Minos. Então, e essa trama complicada é justamente exposta num palácio construído por ele chamado Labirinto, né? Que o labirinto é cheio de voltas. Então, essas voltas são as complicações da vida humana. E o que a tirania com que governa os atenienses após a vitória, que é tido como justa, né? O que é essa tirania?
Porque, assim, ele só vai exigir os tributos dos jovens, né, atenienses, depois de ter um período que ele governa como tirania. Então, o tributo dos jovens vem depois. A tirania em si, o que ela é simbolicamente? Então, assim, esse governo tirânico sobre os conquistados atenienses expõe justamente o remorso obsessivo do rei, que ele estava naquela situação incapaz de arrepender-se e voltar atrás nas suas decisões. Então, os pensamentos estavam obscurecidos, ele é induzido por dois conselheiros ruins que aparecem ali, Dédalo, que é um estrangeiro, e Pasífae, que já era da própria casa dele, e ele lutava para não reconhecer isto. Mas assim, a coisa é tão grande que depois é exposta na figura do Minotauro. Ou seja, toda essa perversão gera um filho. Então assim, muito importante. Dá para a gente colocar aqui uma pergunta, aprendendo a aprender. O rei Minos, ele não sabia ou ele não queria abandonar a ideia pervertida de governar Atenas com a dureza de coração? É a resposta. Ele sabia. Ele sabia e ele cometia o erro e seguia em frente. Por isso que antes eu falei no termo remorso obsessivo, ou seja, obsessivo é a condição da pessoa que só pensa no ato errado. E o remorso, no caso, ela mesma se praticava contra ela mesma, a punindo. Né? Só que aí ele chegou numa situação que ele não parava. Então isso, ó. E os jovens atenienses sacrificados ao rei, que são eles? Bom, eles vêm depois da tirania, então eles representam o aumento da injustiça, é uma mudança de intensidade na ação para ver a conformação da vida à perversão. Ou seja, ele consolida um mau estado psíquico. Realmente é um estado doentio. Agora a gente pode voltar a Dédalo. Então, assim, Dédalo, ele é um monstro do subconsciente do rei. Mas ele também é um reforço sadio que auxilia o seu próprio filho Ícaro a fugir do labirinto. Então, assim, o labirinto é uma prisão construída. Que, querendo ou não querendo, o próprio pai Dédalo aprisionou o filho, com ou sem intenção. O fato que o filho estava preso junto com o pai. Agora, a criança, trazendo para o dia de hoje, né, é aquela criança que vive num ambiente familiar, que ela não tem nem noção do que está acontecendo, mas ela já herda um monte de erros, uma grande sobrecarga que consome também as energias dela. E ela não sabe o que está vendo. Né? Ícaro, na história, é isso. Então, assim, importante. Na história, Dédalo é a própria vaidade do rei. Ele é a perversão que habita no subconsciente do rei, exposto na figura do labirinto, e que o rei quer reprimir a todo custo, jogando não só para o subconsciente, mas para o próprio inconsciente, como se esse erro nem existisse. Claro que ele existe, depois isso vai ter uma consequência grave. Mas era a atitude do rei ali naquele momento, quando ele passa a intensificar a sua ação injusta. Né? Isso fica representado na figura dos jovens sacrificados. Então, assim, ó, sendo assim, o que significa Dédalo agindo junto com o filho para ambos saírem do labirinto? Né? O pai e o filho são o lado oposto. Né? Porque se ao mesmo tempo eles são pensamentos perversos do rei, né? Do outro lado, o rei representa os pensamentos perversos deles. Então eles são reféns do rei, porque o símbolo ele sempre carrega o seu sentido oposto, tá? Então, por exemplo, se eu pergunto qual a melhor interpretação geométrica de Deus, a resposta é o ponto, porque de um ponto tudo parte, para o ponto tudo chega. Deus é o começo e também é o fim das nossas vidas. Então, simbolicamente, é sempre bom pensar nos dois lados, um sentido que vai e um sentido que volta. Isso ajuda a compor o pensamento para a gente realmente aprender o que nós desejamos. Então, assim, significa que uma figura atormenta a outra, né? O rei atormenta quem está no labirinto e quem está no labirinto atormenta o rei. Tá? E que simbolizam as asas de cera? Bom, as asas de cera, em conjunto, são o próprio intelecto humano, a força da imaginação. Mas essa força, as asas de cera, só pode elevar aos céus um corpo imaginário, ou seja, mero sonho, mera exaltação imaginativa, tá? Agora, se eu pegar só as asas são um esforço para recuperar a saúde. E se eu pegar só a cera,
Bom, só a cera é a possibilidade da frustração, tanto que elas vêm a se derreter, né? E por que o conselho do pai ao filho para não permanecer muito próximo da terra, nem subir muito para perto do sol? Né? Porque isso representa o ideal grego da justa medida. Nem tanto lá em cima, principalmente em estado de exaltação, nem tanto lá embaixo, de modo que você fica apático. Realmente é você perceber o seu ideal de vida e tentar equilibrá-lo, porque todos os dias você vai estar sujeito a oscilações espirituais e corporais. O ideal é nunca variar muito, né? Varia um pouco, mas você sabe para onde você tende. Quando varia muito, você perde a noção do ideal. Já em pensamento, você esquece isso. Então, o sol é o símbolo do espírito, mas as asas são artificiais, né? Elas não são autênticas como as asas de Pégaso da aula passada, né? E a Terra é o símbolo, ficar muito perto da Terra é o símbolo da própria sedução diabólica. Então, assim, o homem, propriamente dito, ele não tem asas, né? Então, o que é estar com essas asas artificiais da fábula? É justamente a diferença entre pensamento puro e pensamento impuro. Então, e os pensamentos de Ícaro, né, eles são impuros. Ele pensa que é mais inteligente que o pai dele, né? Isto leva à morte no fundo do mar, caracterizado pelo domínio de Poseidon, né, que é o deus que seduz, castiga e consolida o erro humano como uma rotina, né? Então, assim, significa também que o intelecto sozinho ele é insuficiente para alcançar a Deus. É preciso haver abertura do espírito para a intuição da luz de Deus penetrar no espírito e guiar as atividades humanas em nível consciente, né? Fora isso, não adianta você se cercar, por exemplo, de falsas amizades na sua vida, certo? Porque elas vão representar asas que vão se decompor, se desgastar e muito rapidamente, por sinal, né? Embora você possa ficar atrás de um conforto provisório, tá? Mas aí já é uma situação doentia que tende a fazer você se perder. Então, por isso a cera, que eu disse que representa a possibilidade da frustração, né? Na verdade, é a própria marca também da falha do raciocínio humano. Essa é a cera. A cera lá não derrete? Na hora parecia uma boa coisa. Seria se fosse usada com moderação. Mas não. Ela expressa a falha humana de percepção de uma realidade. Isso pode acontecer. Quer dizer, o que mais acontece, né? Então, assim, muito importante aqui nas nossas vidas. A pessoa nervosa, ela sonha que voa, né? E o voo do sonho dela é a expressão da vaidade. Ela quer superar a si mesma, superar os outros, e ela não tem condições para isso, né? Então, assim, o sol é aquela realidade, não tem como você fugir do sol, é a força da verdade que esclarece a farsa e a revela, né? E aí você cai mesmo. Aí você, na nossa vida, você passa vergonha, né? Então, assim, qual é o processo de desejo exaltado que o Dr. Diel descreve aqui? É assim, ó. Quanto menos a pessoa pode, mais se elevar ela deseja. Nervoso, angustiado, sonha. Isto é, ele expressa a vaidade que será transformada em culpa. E a culpa renova a angústia. E a angústia implica em queda de energia. Em outras palavras, em inibição, que fará a pessoa elevar-se novamente de modo artificial, ou seja, somente em sonho, né? Porque essas asas, ela elevam um corpo imaginário, né? Ou seja, é traço da pessoa megalômana que busca o sucesso. Então, assim, repare numa coisa. Em nenhum momento do mito é dito que Ícaro ele experimenta culpa. Na verdade, ele só é mencionado na primeira linha da fábula e na última linha da fábula. Então, assim, ele sobe e ele cai de uma vez, né? Sendo ainda que no início é dito que ele é filho da escrava do palácio, Naucrate, né? Ou seja, é aquela pessoa que viveu a vida toda, Ícaro, né? Ele representa essa pessoa que viveu a vida toda como prisioneira. Nem sabe por quê, né? Como eu disse, ele pode ter herdado uma situação familiar perversa, ele ficou preso ali e ele achava que fosse só isso.
E ele não sabia bem como sair daquilo. Então ele expõe uma vaidade absurda depois, né? Aí Dr. Gell, ele coloca o mito de Ícaro como símbolo por excelência da exaltação imaginativa, né? Por isso mesmo, ele sobe e cai de uma vez só, e sem nenhuma culpa. Mas você veja, é diferente do mito de Tântalo. Tântalo, ele é condenado ao Tártaro, sendo que antes ele fora convidado dos deuses. Só que antes dele ir para o banquete dos deuses, ele tinha assassinado o filho e ele tinha se arrependido. Ele tinha sido purificado, né? Ícaro não tem nem isso. Ele realmente sobe de uma vez e cai de uma vez para todas. Então, o Dr. Gell, ele também diz que isso é traço daquela pessoa que busca ser celebridade, de quem apega-se ao corpo e deseja apenas dinheiro e prazeres sexuais, né? Então, Ícaro subindo e caindo de uma vez só é a marca da pessoa que busca viver a vida com intensidade, de maneira desorientada e cercada de futilidades. Aí o Dr. Gell vai dizer o seguinte, abre aspas, esta procura do sucesso exterior pode ser ingenuamente confessada, o que resulta no rebaixamento progressivo do nível espiritual, ou seja, na banalização. No esforço espiritual vaidosamente exaltado, ele não encontra a satisfação imaginada, mas a decepção. E na perversão corporal, tampouco encontra a satisfação imaginada, mas o desgosto. Fecha aspas. Ou seja, o indivíduo ele toma gosto pelo esforço impotente, que não vai ajudá-lo a construir nada. Resumindo, ele toma gosto pela própria queda. É aquela pessoa que afirma a todos, não, eu gosto de estar por baixo. Daí por baixo eu consigo subir, né? Então, situação típica da pessoa que vive em estado de inibição, né? O que é isso? É aquela pessoa que ela tem pouca energia, vive angustiada pela culpa e consome essa pequena parcela de energia para ter remorso, ou seja, para pegar um pouquinho de energia dela e realmente machucar ela mesma. A doença do espírito, a pessoa que escolhe, já em pensamento, a viver caindo, né? Aí o Dr. Gell vai dizer também o seguinte, abre aspas, o sujeito submetido a esta repetição periódica de elevações e quedas permanece mais ou menos doentiamente fixado nas exaltações de sua juventude. Jamais virá a tornar-se um homem maduro, fecha aspas, né? E aí ele vai dizer o seguinte, bem importante também, vai dizer que existe um risco especial, ou seja, aumentado, para aquelas pessoas que têm aptidões artísticas, porque essas pessoas elas idealizam muito a vida em todos os seus aspectos. Abre aspas. Os mais talentosos criadores artísticos são, frequentemente, homens dilacerados interiormente pela alternância entre a elevação e a queda. Fecha aspas. O tormento da culpa que o artista experimenta faz que ele tenha uma produção de qualidade invertida, né? É invertida. Ele pensa que a qualidade está aqui, não. Na verdade, a qualidade está aqui, está embaixo, né? É bem o inverso do que ele pretendia gerar. E mesmo que ele seja sincero, ele acha que ele está sendo bem sincero, com os recursos imaginativos que ele tem no momento, Dr. Gell ele vai dizer assim que isso é o grito de sofrimento dele. E o artista será dono de uma obra incompleta, ele vai encontrar aplausos em que tipo de gente? Justamente nas pessoas dilaceradas. Ou, com outras palavras, nas pessoas destruídas. Essas irão aplaudi-lo. Pessoas saudáveis não. Então, a angústia é o desejo sob a forma negativa, né? E o artista que vive nessa condição, na condição de inibido, ele precisa, para não mais permanecer vaidosamente exaltado, mas sublimemente entusiasmado, ele precisa pegar o pouco de energia que ele tem, né? Porque esse estado de inibição realmente drena suas forças. Mas aí o artista, para isso, para viver sublimemente entusiasmado, ele tem que pegar esse pouquinho de energia e se colocar acima da situação que o cerca. Ele tem que olhar com uma certa distância, justamente para ele ter o impulso para ele sair desse ciclo vicioso, né? Da pessoa que quer ficar lá embaixo, para dizer para todo mundo que consegue subir, né? Pessoa típica
celebridade, mas aquela celebridade fútil, que realmente ela não consegue produzir uma obra completa. Então, abre aspas novamente para o Dr. Gell. O artista perfeito é aquele que sabe expressar com a mesma veracidade, com a mesma objetividade, portanto, sem exaltação, a queda e elevação, o tormento e a alegria da vida. Isto quer dizer que o artista, libertando a si mesmo, conseguiu ganhar uma distância objetiva em relação à vida e às suas complicações. Fecha aspas. Então, o mito de Ícaro, em resumo, é isto: desejo exaltado de elevação e a insuficiência dos meios empregados para o objetivo. Né? É situação parecida com a terceira aula do A, onde nós vimos o mito de Phaeton. Lá é um sujeito megalômano, exibicionista. Né? Aqui é um pouco diferente, porque aqui no mito de Ícaro tem a megalomania também, mas também tem claramente a recusa à obediência da autoridade paterna. Veja, mesmo o filho sabendo que o pai é mais inteligente com ele, não há dúvida disso. Então, ir contra o pai, essa revolta, mostra exaltação imaginativa que vai contra o espírito. Ou seja, por quê? Porque tem a figura da vaidade obscurecendo o juízo. Né? E aí a pergunta final. E qual seria a forma de se livrar do remorso, ou seja, da situação onde a própria pessoa fica se punindo a si mesma? Bom, a forma de se livrar do mal é a confissão sincera, porque ela vai permitir um espaço que conduz a pessoa a elevar o seu próprio nível cultural. Essa elevação que vai dar a liberdade da pessoa. Bom, essa foi a nossa sexta aula. E lembre-se, frequente o AA, faz bem para a saúde. Até a próxima.